Dia 5 de abril de 2022, são 11 horas e 35 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Coronel Paul, conforme prometi, quando fiz um vídeo introdutório, falando sobre a necessidade da Polícia Militar ter uma estrutura, uma infraestrutura muito grande, funcionando perfeitamente para atender às suas missões constitucionais, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, falando também da necessidade da existência de um planejamento em todas as áreas da Polícia Militar. Eu dei alguns exemplos, área de saúde, área de educação. Eu fiz uma relação para fornecer dados sobre os comandantes gerais pós-Barbonos. Eu já expliquei que o governador Sérgio Cabral fez um mal terrível à Polícia Militar, né? Porque ele não só exonerou os coronéis Barbonos, que ocupavam funções muito importantes na Polícia Militar, exonerou o comandante-geral, exonerou o chefe do Estado-Maior, mas mudou o tempo de permanência no serviço ativo, algo que depois voltou atrás. Mas chegou a ficar até assim surreal, né? Porque o bombeiro, proporcionalmente, tinha mais coronéis que a PM. Aí ele diminuiu o tempo de permanência dos coronéis da Polícia Militar, alegando que era para dar maior velocidade, né, nas promoções, renovar mais rapidamente. Só que não fez isso no bombeiro, então ficou por um bom tempo coronéis de bombeiro podendo ficar 6 anos na Polícia Militar e coronéis da Polícia Militar só podendo ficar 4 anos. E o número de cargos blindados, né, que hoje é grande, era muito reduzido, né, naquela época. E nós já tínhamos pedido na Carta dos Barbonos, podem conferir, para que ele reduzisse ainda mais. Como ele era muito vaidoso, o que ele fez? Ele aumentou. Mas vamos lá. Nós temos aqui no período de 2007, né, até os dias atuais, nós tivemos 12 comandantes gerais. Observem, 12 comandantes gerais nesse período. Nós tivemos comandantes gerais que ficaram pouquíssimo tempo. Tivemos um comandante-geral que ficou 2 meses no exercício da função. O comandante-geral que ficou mais tempo ficou 32 meses no exercício da função. A média de permanência nesse período de um comandante-geral da PM é de 13 meses, ou seja, um pouco mais de um ano. Há um detalhe também muito interessante, que merece, né, um estudo para que se possa explicar isso, né, como isso pode acontecer. Entre 12 comandantes gerais, 3 foram convocados da reserva remunerada. Eu já expliquei razões que levam a se fazer uma convocação de um militar do estado do Rio de Janeiro que esteja na reserva remunerada, né? Então temos que analisar, né, se esses 3 comandantes aqui, esses 3 casos de convocação de volta para o serviço ativo, atendem ou não aqueles critérios. Na minha opinião, não atendem. Então eu pergunto a vocês e deixo como reflexão, do soldado ao coronel, como uma instituição que precisa ter um planejamento de curto, médio e longo prazo consegue construir esse planejamento para aí sim se infraestruturar para poder servir e proteger de modo adequado a corporação, vai conseguir fazer isso com o comandante-geral durante 1 ano, sendo que o governo, via de regra, duram 4 anos, né? Aqui no Rio de Janeiro, não. Uns ficaram mais tempo, outros ficaram menos tempo, outros foram sumariamente retirados, né? Essa é a realidade. Então, essa reflexão, como planejar uma corporação com milhares de homens na ativa, milhares de nativos ou veteranos
milhares de pensionistas, se o comandante-geral responsável por tudo isso fica 1 ano, em média, no exercício da função? As coisas estão muito confusas. Por isso a Polícia Militar vive um dos piores momentos da sua história. Nós vimos aí a confusão da Gretchen, melhor dizendo, né? Porque está dando confusão, inclusive, com as pensionistas. Caramba, aquelas pensionistas que mais sofrem, que elas são de 2000, a partir de 2003, né, que não tem integralidade, não tem paridade, se a memória não me falha, elas vão de novo ser prejudicadas e não vão receber esse reajuste da Gretchen. Olha só, a situação das pensionistas é dramática. É dramática. Todos nós, ativos, veteranos, as próprias pensionistas, nós temos que buscar soluções para essa situação. Então a polícia precisa funcionar bem. E para funcionar bem, ela tem que cuidar bem dos seus. Quem não cuida bem dos seus, como é que vai conseguir servir e proteger os outros? Outro dia, para encerrar, né, já deixei a reflexão que eu queria, como realizar um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, com esse pouco tempo de permanência dos comandantes gerais no exercício da função. Eu perguntaria, a Polícia Militar tem ainda regulamento de uniforme? É um dos reflexos dessa falta de planejamento. Outro dia, uma pessoa que eu tenho uma imensa consideração, eu diante daquela diversidade de uniformes que eu vejo na rua, né? Sem falar naqueles agora que usam colete, segurança presente do bairro tal, bairro Y, bairro X, a farda fica escondida embaixo do colete, né? E as viaturas? Perderam completamente o valor da ostensividade, porque nós temos que entender que um policial militar, ele olha uma viatura e diz assim, essa viatura é do batalhão tal, aquela viatura ali é de um batalhão operacional normal, aquela ali é de um grupamento especial. O cidadão comum não sabe isso. Então ele vê uma farda completamente diferente, uma viatura de cores completamente diferentes. O que ele acha? Ele acha que é a polícia militar que está ali? Claro que não. Então nós estamos perdendo todos os parâmetros. E nessa perda de parâmetros vão no bolo hierarquia, disciplina, fardamento ou uniforme, como preferirem. Vai problema de pensionista, vai problema de remuneração, vai tudo virando um bolo. Por quê? Porque a máquina não está funcionando como deveria funcionar. O navio está indo para o lugar errado e está cheio de furos no casco. Temos que pelo menos colocar o navio na direção certa, para ver se ele consegue chegar no porto antes de afundar. E aí nós consertarmos essa imensidade de furos que existem no casco do navio que recebeu o nome de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Juntos somos fortes.